Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão do FIS Week, última de hoje. Eu sou Leonardo Gross, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, moderando esse painel estelar, que já já vou apresentar meus convidados melhor. Mas antes eu quero falar para vocês que estão entrando agora para colocar aqui seus comentários, sua pergunta para esse painel, né? Os meus convidados vão responder no final da sessão. Nossa pauta de hoje é como criar novas lideranças para a era ESG. E a gente sabe que a pandemia afetou drasticamente economias, sociedades e provocou uma verdadeira disrupção em negócios, em cadeias de suprimento. A gente vê também que reforçou essas lacunas, essas disparidades econômicas e sociais globais, o que provavelmente resultou em um novo senso de urgência para construir economias mais inclusivas e mais justas. E agora, governos, empresas, investidores, sociedade civil estão exigindo mais responsabilidade para enfrentar os desafios consequentes, né? A gente também sabe que os compromissos ESG se tornaram uma espécie de abreviatura de como os negócios demonstram seu novo papel na sociedade e que a gente vê que uma avalanche cada vez mais crescente de funcionários, consumidores, parceiros, despertando grande interesse nas metas e impactos ESG das empresas. Mas os investidores também estão especialmente focados em saber se as empresas estão cumprindo as suas promessas ESG. E à medida que o ESG se torna um fator decisivo nos mercados de capitais, né, esse desempenho ESG é o principal fator de reputação e avaliação das empresas. Então, existem aí muitos estudos que mostram que as empresas que administram bem as ESG têm um desempenho financeiro superior. E é com essa breve introdução que eu vou começar a chamar meus convidados de hoje. Meu primeiro convidado é o grande Edivaldo Vieira, da Mil, executivo com larga experiência no setor financeiro, nas áreas de operações, planejamento, finanças e investimento. Ele é formado em administração de empresas, com especialização em aperfeiçoamento de liderança e formação de conselhos. Obrigado, Edivaldo, por estar aqui com a gente hoje, essa noite. Minha segunda convidada, falando diretamente da Suíça, né, Vanessa? Vanessa Cordaro, diretora de recursos humanos para a Europa, e ela é líder também global de inclusão e diversidade para o time de RH da AstraZeneca. Atualmente, a Vanessa está baseada em Zug, na Suíça. É advogada de formação com especialização em transformação de liderança empresarial pela MIT. Obrigado, Vanessa, por estar aqui conosco. Sei que a hora já é avançada, mas também tenho certeza que seus ensinamentos serão muito importantes no nosso painel. Obrigada. Bom, por último, não menos importante, Fernando Antunes, líder de relações governamentais da Salesforce no Brasil, responsável pelo time global de Government Affairs, por cobrir o Brasil em relações governamentais institucionais, tem apoiado políticas público-privadas ESG com foco em educação, diversidade, inclusão e sustentabilidade, abrangendo toda a América Latina. Representa também a Salesforce em organizações multilaterais, grupos de advocacy legislativo e associações comerciais. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por participar. Obrigado, Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Bem, vamos falar um pouco da dinâmica de como é que a gente vai conduzir essa sessão. Vou dar a vocês 10 minutos, né, para que cada convidado possa se apresentar melhor, falar do seu papel, do papel da sua empresa hoje à luz aí da ESG, a sua visão de como é que você entende o desafio da nova economia olhando para as questões ESG, para o meio ambiente, para a governança, para a questão de impacto social. Depois a gente segue para o nosso painel, então não deixe de mandar aqui a sua pergunta para que seja respondida aqui no final das apresentações. Vou começar pelo Edivaldo, vou querer saber, conta para a gente um pouco, Edivaldo, você assumiu aí o comando da empresa diante de um cenário de fusões, de concorrentes, do grande desafio imposto pela pandemia no setor. Conta para a gente do seu papel de líder principal, papel da Mil. Quero muito ouvir sua missão em relação a esses desafios da nova economia, à luz das questões de ESG. A palavra é sua. Obrigado, Léo. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Sempre digo que essas conversas têm dois objetivos, né? Um de aprendizado e um de sempre convidar mais pessoas para engajar no tema, né? Bom, eu sou Edivaldo Vieira, sou um homem negro de pele parda,
tenho o rosto arredondado e estou usando óculos, e atrás de mim tem um quadro vermelho e branco e uma parede branca, né? Eu estou como CEO na Mil, trabalho na Mil há 5 anos, assumi faz 6 meses, né? E quando a gente fala muito da pauta ESG, a Mil é uma empresa do Grupo United, nós temos 6 milhões de beneficiários, somos 20 mil pessoas, né? Na United no Brasil somos 40 mil pessoas, uma empresa que fatura 26 bilhões de reais por ano, né? A gente está nesse papel da pandemia, né? E assumindo durante a pandemia, tem um protagonismo importante quando a gente fala desse momento, né? E a gente exerceu muito, né, os pilares de ESG nesse capítulo, né? A gente, quando fala de ESG, a gente eventualmente discute se é novo, se não é novo, né? E estudando o tema, é um tema que existe desde 2004, né? Que foi um tema cunhado aí pelo Banco Mundial e pela ONU numa reunião com 50 maiores instituições financeiras em 2004, questionando esse papel. E depois ele voltou em 2020, em Davos, com as 120 maiores empresas. Também o tema, e a gente ouve muito falar, e eu já vi algumas discussões que é marketing, que é social, mas na verdade é o que você falou, né, Léo? Ele tem um alinhamento entre as melhores práticas e os resultados melhores das empresas também. Acho que esse é o grande ponto do ganha-ganha. Aqui na Mil, quando a gente olha para o tema, a gente destacando alguns capítulos, né? E quando eu falo da Mil, também estou falando da United Health Group, que é o maior grupo de saúde do mundo aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala muito do environment, né, a gente tem todos os nossos hospitais, que na Mil são 15, na United todinha são 33 hospitais, mas as nossas clínicas, que são 53, a gente tem um papel ambiental importante, né? A gente começa desde os detritos que são gerados nos hospitais e todo o cuidado nesse tratamento, né, na remoção. Então, isso é extremamente importante, é um capítulo importante que a gente olha em termos de ambiente e sempre procurando evoluir. Quando a gente fala no social, a gente sempre olha isso, então, o social começa dentro de casa, né, de cuidar bem dos nossos funcionários, né? A gente, durante a pandemia, tem feito muita coisa, principalmente em termos de saúde mental, como é que ajuda, como é que alivia, como é que orienta, como é que traz o tema para discussão e também indo para a sociedade ao mesmo tempo. É um tema que a gente divulga, que é uma bandeira que nós carregamos, né? Em 2018, a OMS já tinha soltado um estudo que a partir de 2020 o tema de saúde mental seria uma das pandemias do mundo, e com a pandemia isso se acelerou, então a gente tem um papel importante ali dos nossos programas, né? Olhando também no social, a gente tem um programa de inclusão e diversidade extremamente forte, é uma jornada que eu digo, né? A gente não está onde a gente gostaria ainda, mas a gente teve a coragem de começar em 2018 de uma forma organizada e tem evoluído com relação a isso. E durante a pandemia a gente exerceu ainda mais esses nossos valores, as nossas iniciativas, doando mais de 45 milhões para a sociedade, desde alimentação, cedendo leitos para a prefeitura de hospitais, máscaras. Então esse foi um ponto importante. Quando a gente fala de governança, a gente tem uma governança importante dos diversos comitês que nós temos internamente, desde o comitê de ética e compliance, comitês de clientes, comitê de controles internos, comitê de auditoria, que também nos ajudam com esse capítulo. Então, assim, esse é o papel institucional, né? Mas eu sempre gosto de falar que para todos esses aspectos, principalmente quando a gente fala de ESG, a gente tem o papel enquanto ser humano, enquanto participante da sociedade como um todo, a gente pode começar em casa, né? Na educação dos nossos filhos, nos exemplos com os nossos familiares. Acho que essa conscientização é extremamente importante. Então, de início, resumindo os vários temas numa apresentação, Léo, acho que era com isso que eu gostaria de comentar e devolvo para ti aí, por favor. Excelente, Valda. Insights super valiosos. Eu queria ouvir agora a Vanessa. Vanessa, conta para a gente um pouco sobre seu papel da AstraZeneca nesse novo contexto. A gente quer saber da tua visão de como é que você entende esse desafio de RH, né, nessa nova economia, olhando um pouco para essas questões. Como é que a AstraZeneca tem se posicionado nessa agenda também? Bom, muito obrigada e boa noite. Agora, boa noite aqui para todos, boa tarde para o Brasil. Enfim, falando um pouco sobre a minha formação, então, advogada, eu trabalho na AstraZeneca há 20 anos, então fiz minha carreira toda na AstraZeneca como advogada e há 5 anos fiz a minha movimentação para o RH e o ano passado, no meio da pandemia, mudei com a minha família para a Suíça para assumir essa nova posição.
o que, enfim, foram mudanças importantes. E falando sobre ESG, eu queria colocar aqui um pouco sobre 3 perspectivas diferentes. Talvez a perspectiva individual, a perspectiva dos times e qual é o impacto dos times, e a perspectiva da organização, e aí sim falo um pouco sobre o papel da AstraZeneca. Como o Edivaldo falou, entendo que tudo isso começa, e a gente pode usar a sigla que for neste momento, mas vem num crescente. Falando sobre o meu papel como advogada, a gente tem leis no Brasil que já abordam esse tema faz bastante tempo. Vamos trocando aí a forma como falar, mas eu acho que isso tem sido um tema central. Sobre a questão do indivíduo, eu acho importante trazer esse tema, principalmente porque a gente não consegue transformar e mudar organizações se não começa com o nosso próprio autoconhecimento, principalmente com relação à nossa vulnerabilidade com relação ao tema. É muito novo para todos nós. Eu acho que isso é uma importante reflexão quando nós pensamos na questão organizacional, mas como carreira também, né? Como eu me posiciono como um indivíduo que preciso continuar a aprender. Não é mais aquela situação onde você se coloca numa posição, não, eu já sei e como líder eu vou ensinar. Não, aqui nós estamos juntos aprendendo. E aí eu coloco como uma questão individual, e aí a minha própria experiência pessoal da minha mudança do Brasil para a Suíça. Então, quando eu falo da questão ESG, principalmente a questão ambiental, a forma como nós tratamos o meio ambiente, e aqui os meus aprendizados com o próprio meio ambiente, como eu tive que aprender do zero, diferentes coisas. Um exemplo básico é como nós tratamos o nosso lixo, e cada um é responsável pelo seu lixo, a forma como você lida com isso. No Brasil a gente vê de forma diferente. Então, acho que tem um aprendizado meu individual e talvez uma reflexão aqui para todos nós, como manter essa reflexão do que pode ser da jornada de aprendizado com relação a isso. Com a relação social e pessoal também, quando você pensa em pessoas, no seu próprio autoconhecimento, como você se conhece, observa e conhece o outro. A minha visão no Brasil era uma, vindo para cá, eu sou vista como diversidade também, vinda do Brasil num país novo, então acho que tem um aprendizado também em relação a pessoas e como usa como trazer as questões comportamentais para discussão também. Acho que isso é importante, uma autorreflexão. E aí as questões também de uma forma geral, como tudo isso impacta você como líder, e aí esse impacto de liderança do seu ponto o como você ajuda as outras pessoas, aprende e ajuda as outras pessoas também a entender esse momento. Com relação à organização, e aí falando da AstraZeneca, globalmente a AstraZeneca tem uma estratégia muito forte, entendendo o seu papel como instituição. Atualmente, instituições e empresas têm um papel fundamental em desenvolver as culturas, enfim, de uma forma geral da sociedade. Então, essa conscientização da organização é importante. A AstraZeneca está à frente disso. Hoje nós temos uma estratégia de pessoas focadas em o quanto nós, e como RH também, podemos contribuir para esse desenvolvimento das pessoas como um todo e da liderança, e como nós podemos também contribuir com a sociedade. Então, tem estratégias claras na questão relacionada ao meio ambiente, à redução de carbono, enfim, tem toda uma estratégia relacionada a isso, e tem também um papel forte em relação à inclusão e diversidade, a entender que a diversidade interna dos nossos colaboradores reflete a diversidade que nós temos com as pessoas que nós relacionamos, então com fornecedores, com os clientes, com os pacientes, enfim. Então, entender que a gente reflete essa sociedade, e se não entender qual é esse gap, trabalhar para isso. Então, a AstraZeneca tem uma estratégia clara com relação a isso, mas eu sempre gosto de abordar essas 3 fases, porque é importante essa autorreflexão também. Estamos todos nessa mesma jornada de aprendizado.
Muito bom, Vanessa. É muito bom também saber desse impacto, né, que vocês estão gerando nessas áreas globalmente, e isso nos leva a crer, inclusive, que essas ações têm todos os elementos aí para o sucesso. Obrigado. Agora, a gente quer ouvir Fernando, que é o único aqui, né, que não representa uma empresa de healthcare, o que é excelente, é ótimo, porque nos ajuda a trazer boas práticas de outros setores. Fernando tem expertise amplo e arejado na área pública. Conta pra gente, Fernando, fala do teu papel da Salesforce hoje, tua visão de como é que você entende o desafio da nova economia olhando para essas questões. Muito obrigado, Léo e demais companheiros de mesa. Eu sou o Fernando Antunes, sou um homem branco. Atrás de mim, estou vestindo uma camisa azul e atrás de mim tem um quadro predominantemente verde. Bom, um prazer estar aqui com vocês. De fato, eu sou um bicão aqui, não sou diretamente da área de saúde, mas sendo uma empresa B2B, a gente presta muitos serviços de tecnologia, né, para empresas de healthcare. Então, de alguma maneira, estamos nesse ecossistema rico. Já passei por 3 diferentes governos, eu era servidor público, 3 diferentes instâncias de governo, e desde o começo do ano estou liderando aqui relações governamentais no Brasil, mas com uma missão um pouco maior, dado essa pegada do DNA da Salesforce sobre a questão do ESG. Então, a gente faz uma representação institucional, não só para governos, mas também para o terceiro setor e empresas públicas, porque a Salesforce, ela nasce em 99 na Califórnia, no Brasil ela está um pouco, mais ou menos 7 anos de presença, mas o nosso primeiro relatório de impacto do ESG mundial vem de 2012, então a gente já vem trabalhando nessa questão há um bom tempo, e acho que o que é predominantemente falar, assim, que nesse novo desafio da economia mundial, nosso fundador, CEO, Mark Benioff, ele chama como stakeholder capitalism, ou seja, o capitalismo de parceiros. Não obstante, a gente pensa, traduzindo isso no tema ESG, que ESG não se faz em silos. Sempre é preciso parceiros, empresas também, terceiro setor, governo, entidades multilaterais, concorrentes, parceiros, enfim. O importante é a gente atuar junto em temas tão importantes no Brasil, que tem uma sensibilidade ambiental, tem uma sensibilidade em termos de diversidade, de desigualdade, de inclusão, e temos uma série de desafios muito ricos que a gente pode combater juntos. Eu posso falar da Salesforce, que da porta para dentro a gente tenta fazer o walk the talk. Um dos nossos valores é a igualdade, então a gente predomina isso, tanto não só como grandes milestones que a gente atingiu, como a igualdade de salários entre homens e mulheres a nível global, isso capitaneado pelo nosso CEO, mas também, como a Vanessa disse, acho que dando sempre a oportunidade dos nossos colaboradores continuarem aprendendo, por exemplo, linguagem inclusiva. Hoje, 100% dos funcionários da Salesforce no mundo inteiro tiveram todo um treinamento para entrevista, como entrevistar pessoas mitigando vieses intrínsecos a nós, as nossas culturas, enfim, aceitando olhar para a diversidade. Mas eu gostaria de falar não só da porta para dentro, mas da porta para fora, né? Como eu disse, é preciso parceria. Então, a Salesforce, no capitalismo de parceiros, ela vem toreando questões globais, como, por exemplo, na sustentabilidade. O Mark Benioff, em 2019, em Davos, junto com o Fórum Econômico Mundial, criou essa ONG chamada One Trillion Trees, que hoje já é uma ONG completamente separada, em que empresas, governos, tentam alcançar o desafio de plantar 1 trilhão de árvores até 2030. Não obstante, neste ano, no Dia da Terra, no dia 20 de abril, nós juntamos a Leaf Coalition, que é uma coalizão público-privada, governos dos Estados Unidos, Inglaterra, Noruega e outras N empresas, adotando aí para nós o desafio individual de não só sermos uma empresa de emissões líquidas zero de gases do efeito estufa, que já é uma realidade na Salesforce desde 2018, mas gerar 10 milhões de dólares de crédito de carbono nos próximos 5 anos. E a gente acredita que a gente só vai fazer isso se investir não só em empresas e iniciativas privadas, mas em governos, e principalmente no Brasil, estados relacionados à Amazônia Legal e etc. Também é verdade, como a gente acredita, estamos
Temos projetos a nível de Gov Affairs para a América Latina, como um que a gente fez com um think tank da Argentina chamado CIPEC. Contratamos e apoiamos um estudo para ver a situação de mulheres na América Latina toda em ciência, tecnologia e inovação, nessas carreiras, vendo não só essa desigualdade, o que já era de se imaginar, mas também ver maneiras e pilotos público-privados, no qual a gente pode combater isso e entender que mulheres podem estar, sim, fazendo ciência e tecnologia, podem estar liderando grandes salários e grandes companhias. Convido também a AstraZeneca e a Amil juntarem essa iniciativa que acabamos de lançar. É um estudo fascinante. Mas o principal, eu acho que o mais edificante da Salesforce é o nosso modelo de ESG, que convidamos outras empresas, hoje até uma ONG em separado, com capital aberto na Nasdaq, que chama Pledge 1%, que replica para mais de 12 mil empresas, e aí estamos contando cada vez mais com mais empresas no mundo inteiro, que replicam esse modelo, que é o seguinte: doamos 1% do nosso equity, 1% das nossas horas de trabalho de todos os colaboradores no mundo inteiro, e doamos 1% do nosso produto para causas que acreditamos. O que é fantástico, porque todos os colaboradores, eles não só são obrigados a serem voluntários em causas que eles acreditam, mas também por mobilizarem cada vez mais nós e outras empresas numa sinergia incrível. Dentro desse modelo, nós temos os grupos de igualdade no Brasil e no mundo, com temas. Nós temos o Bold Force, que é ligado à causa negra. Nós temos o Women's Network, que é claro, para as mulheres. Temos o Workforce para a sustentabilidade. Também temos o Outforce, que é para a questão da causa LGBTQIAP+. E todos esses grupos que estão engajados internamente promovem ações dentro e fora da Salesforce com essas horas de voluntariado contabilizadas, e assim a gente acredita que podemos, de fato, mudar a comunidade. Em termos de multilateral, nós participamos, por exemplo, do Pacto Global da ONU, que é a maior rede de empresas ESG do mundo. Ela tem uma divisão só do Brasil. Acabamos de entrar, estou muito contente com isso. E participamos lá, é muito incrível como as empresas que podem entrar, podem participar de comitês temáticos. Salvo engano, são 12, ligados aí aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós queremos entrar na questão de direitos humanos, na questão de sustentabilidade e na comunicação também, promovendo esse modelo Pledge 1%, 1. E acreditamos que com esses comitês que tem outras várias empresas, a gente pode fazer um impacto no nosso país e no mundo como um todo. Finalizando, em parte de educação também é um outro ponto muito importante. Nós somos uma plataforma bem conhecida de CRM no mundo afora, então a gente pensa que só o nosso ecossistema vai gerar uma demanda de aprendizado tecnológico muito grande. Por que não a gente direcionar isso com um olhar mais inclusivo? Nós temos uma plataforma de educação que chama Trailhead, é aberta para todos aprenderem a saber o que é um CRM, como lidar com a plataforma Salesforce, mas outros vários temas. E nós, por exemplo, fizemos uma primeira turma com o Centro Paula Souza, que é o dono das ETECs e das FATECs do estado de São Paulo. Fizemos uma turma de 1.300 alunos, em que qualificamos mais de 60 professores para replicar o ensinamento dessa plataforma, e assim jovens que muitas vezes não teriam nem a noção do que é um CRM, hoje podem estar certificados em Salesforce, numa linguagem global, e eu ainda não posso dar o spoiler, mas já a gente vai trazer na mídia o resultado dessa primeira turma de 1.300 formados, quantos deles já estão empregados em N setores. Eu acho que é um pouco de trazer isso desses projetos, em que a gente convida realmente outras empresas que participem junto conosco. Obrigado, Léo. Eu agradeço, Fernando. Acho que a sua participação ela dá uma perspectiva cross-industry aqui no nosso painel. Muito obrigado. Bom, vamos às nossas perguntas. Temos várias perguntas da audiência. Vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente sabe que, embora o ESG seja anterior até à pandemia, né,
a escala, acho que a gravidade da crise global, certamente aceleraram aí a adoção dessa mentalidade de capitalismo de parceiros que o Fernando bem comentou aqui há pouco. Essa expectativa, né, de que as empresas estão intencionalmente conduzindo seus negócios para ter um crescimento sustentável, impacto social e esse ambiente positivo que a gente tanto falou aqui. À medida que a ESG se torna mais central, acho que para a identidade corporativa e como as empresas se comunicam e se envolve essas partes interessadas, esses parceiros, é muito importante que a gente entenda o que está impulsionando a mudança e como é que a gente navega por essas expectativas ESG em evolução. Quero começar colocando fogo no parquinho aqui e perguntando para o Edivaldo, ESG é moda passageira veio para ficar? A gente sabe que muitas vezes, né, há essa moda passageira, isso não é inerente à saúde, isso é todos os setores, onde é algo que todos estão focados e tal, dura 1, 2 anos, e aí, de alguma forma, a gente muda e vai para o outro lado, vai para algum outro assunto mais hot trend. O que você acha? Esse G está nessa categoria ou é algo que realmente veio para ficar? E qual que é o papel das lideranças para garantir essa perenidade, Edivaldo? É bom, né? Sistemas novos sempre tem essa discussão. Veio para ficar ou vai ser moda? Eu acho que ele, quer dizer, eu entendo que ele veio para ficar por um aspecto muito importante. Ele vincula muito nesse mundo capitalista a rentabilidade, o dinheiro das empresas. Acho que tem uma motivação mais importante do que simplesmente a conscientização, né? Conforme eu falei, começou lá em 2004, né? No documento lá da ONU, ganha quem se importa, né? Who cares wins. Então, assim, já tinha esse tema em 2004 e até agora, efetivamente, ele não vingou. E agora, em 2020, ele volta com maior intensidade. A hora que você vê as empresas de investimento, né, os private equities, cobrando e exigindo para fazer investimento, que essa seja uma preocupação efetiva, acho que isso é um tremendo suporte para que as coisas se tangibilizem, né? Acho que independente do clamor da sociedade, por empresas mais responsáveis, né, não é o lucro pelo lucro, mas o que você faz na sociedade, no ambiente, que seria algo extremamente por si só importante, acho que o vínculo entre essas duas coisas, né, a importância da sociedade, a importância do papel da empresa, no contexto que está inserido, mais o incentivo capitalista dos requisitos, isso vai fazer com que essa não seja uma moda e que fique, mas de novo, né, é uma jornada, né, acho que a gente está começando a jornada e a gente vai ver isso amadurecendo, aprendendo e evoluindo, mas eu tenho muita fé que não veio simplesmente de moda não, ele veio para ficar. Muito bom. Também sou entusiasta disso, Ed. Vanessa, como é que a gente sabe que as empresas anteriormente acho que resistiam a estabelecer uma política e um framework de ESG estão finalmente aí cedendo à pressão dos seus investidores, né, dos consumidores, dos funcionários, conselho, reguladores, e agora estão lutando para alcançá-la. E como esse G deixou de ser um requisito funcional para se tornar um imperativo comercial, né, as organizações de primeira linha começam a adotar o ESG como, em parte, porque acreditam firmemente nos benefícios financeiros de incorporar a sustentabilidade nas suas estratégias corporativas de investimento. E aí a gente quer saber um pouco, né, você que tem essa visão global, né, a gente vê uma avalanche de demanda por talentos de liderança ESG, né? O que é esperado, né? Qual que é o arquétipo? Quais são os skills procurados para esse líder ESG, na tua opinião? Bom, eu acredito que a liderança ela vai ser definida também muito conectado ao propósito da organização, porque eu acho que existe uma necessidade também de não generalizar ou deixar estandarizado o que se espera ou o que não se espera, porque se corre o risco também de atrair e trazer talentos para a organização que talvez não tenham o perfil, mas trazer só porque realmente enfim, está na moda. Eu acho que tem que ter a consciência também e entender qual é, primeiro, o propósito da organização, em que áreas nós precisamos ser realistas também, que não serão em todas as áreas que todas as empresas terão sucesso. Então, começar de uma forma
transparente onde nós estamos nesse momento e qual é a necessidade de talento para esse momento, para construir e continuar a mudança, porque é uma maratona, não vai ser uma mudança que vai acontecer de forma muito, muito rápida. Então, eu entendo que a liderança precisa, primeiro, começar do topo da liderança a entender que existe essa jornada de educação, né, do que isso representa e do que isso então representa para a nossa própria organização, definir claramente qual o modelo de liderança, qual a estrutura e o investimento que eu vou colocar em relação a recurso, a modelo operacional para que isso funcione, qual é a governança que eu vou ter com relação a isso também, para que as coisas sejam, né, que não seja e não termine rápido e não seja moda também, como isso vai ser implementado de uma forma sustentável. E aí sim vem a liderança com essa. Primeiro, eu entendo que não pode se perder de vista, obviamente, a questão da performance da organização, acho que isso tem um ponto, as questões técnicas. ESG, para mim, como é que nós estabelecemos critérios que a pessoa tem apetite para aprender e tem essa mentalidade de crescimento, que ela está tranquila com relação a cometer erros e como ela lida com o erro, o seu próprio erro e o erro dos outros, porque como estamos numa jornada de crescimento, quando a gente começa a andar, qualquer momento de crescimento é um momento que nós vamos errar. Quando fala de inovação, o quanto a gente testa e trazer, e eu acho que começar a conectar também ESG com o impacto de inovação nas empresas é muito importante também. Então, trazer pessoas que tenham essa mentalidade de crescimento, que estejam dispostas a testar, a assumir riscos, a testar questões diferentes, a saber que não vão ter a receita do bolo. Acho que esse é o modelo de liderança, talvez alguns critérios de liderança para serem observados. Mas, de novo, com o cuidado de estabelecer qual tipo de liderança você precisa para a sua organização no momento em que ela está. Eu acho que esse é super relevante também. Muito de acordo, Vanessa. A gente está realmente nessa eterna jornada aí de crescimento. Então, estamos em beta permanente, né? Bom, Fernando, vamos falar um pouco sobre o setor público, né? Que é algo que é fundamental aí nessa nossa equação ESG. Como é que você vê essa abordagem complementar entre as empresas que estão fazendo e também essa necessidade de políticas públicas, especialmente nesse mundo tão politicamente polarizado como é nos dias de hoje? Como é que nós podemos criar esse ímpeto em termos de ter uma agenda certa e também ter políticas públicas? O que você viu no mundo em relação a isso? Obrigado, Léo. Eu acho que só puxando aí o gancho do que a Vanessa colocou um pouco sobre a educação contínua e o Edivaldo falou sobre a perenidade do ESG, eu vou trazer aqui um pouco aquela frase do Paulo Freire, que é conhecido internacionalmente, que o mundo não é, o mundo está sendo, e o que ele está sendo agora está sendo uma convulsão, uma grande transformação, uma revolução, né? E não só do ponto de vista tecnológico, mas também social e ambiental. Para isso, você trouxe políticas públicas, eu sou um pouco suspeito, né? Como eu já disse, já fui servidor público, e é impossível a gente falar de impacto sem a escala de impacto de governo, né? Eu acho que empresas, individualmente em silos, podem fazer o bem, mas não fazem tanto. Um conjunto de empresas podem já fazer alguma coisa um pouco maior, mas se a gente atuar junto com governos, o impacto é nacional, continental, mundial. Eu vejo muito que cada vez mais, para esse desenho de políticas públicas, os governos vêm consultando muito mais empresas para entender onde é que estão as sinergias e onde é que a gente pode trabalhar junto. Pode ser no apoio institucional, pode ser no apoio tecnológico, apoio de conhecimento ou apoio financeiro, em últimos casos. Mas a gente está vendo aí desde o G20, como aconteceu há algumas semanas, Glasgow, a COP26 que está acontecendo agora, a interação tão rica entre empresas e governos. Eu jamais conseguiria imaginar, por exemplo, o ministro Joaquim Leite lançar o programa de crescimento verde, ou então o Biden lançar o seu Green New Deal, pensando como é que vai ser o mundo daqui para frente, sem você pensar no setor produtivo, no setor de serviços,
aquele que impacta também a vida das pessoas, que emprega a maior parte das pessoas, né? Como é que esses produtos vão estar de acordo com as ambições do governo e vice-versa. Eu acho que essa lógica tem que ser quebrada, de que o governo só regula e cobra e as empresas fazem. Eu acho que podem ser justamente os dois atuando numa grande interação e que vai, né? Eu acho que, trazendo aí um pouco do que o Edivaldo disse, o ESG vai ser perene sim, e nesse mundo em transformação, ele vai ser sempre uma questão que ele mesmo vai estar mudando em si como um mecanismo reparatório das desigualdades, não só que acumulamos durante anos, né, na história mundial do capitalismo em si, mas como a gente decidir como sociedade, uma voz uníssona, o que queremos daqui em diante. Muito bom. Bom, Fernando, gostei demais. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, essa coisa do aprendizado e, de certa forma, é um processo contínuo, né? É algo de longo prazo. Eu vou passar aqui para o Edivaldo. Edivaldo, eu deixei as piores perguntas para você. Você disse que esse G veio para ficar, né? Como que você vê, por exemplo, como é que a gente pode diferenciar o que realmente é uma via para a maturidade em torno do ESG em comparação com o que poderia ser enquadrado como greenwashing? Para quem não é familiar do termo, greenwashing é a maquiagem verde, né? Como as empresas se promovem com práticas sustentáveis um tanto duvidosas, né? Como é que você, na sua experiência, percebe sinais de greenwashing? Você que conversa com líderes aí do mundo inteiro. Infelizmente, esse é um problema de uma boa parte das empresas. Existem departamentos aí que falam de sustentabilidade, de inclusão social, diversidade, ética, mas esse debate, de verdade, a gente sabe que não é internalizado nos negócios ou até nas contratações. Esse tipo de greenwashing chama a atenção, acho que, para uma urgência de transformação. Como é que a gente pode também dar mais transparência e separar as empresas, separar o joio do trigo, as empresas que praticam das que não praticam greenwashing? Bom, é bom saber disso, porque eu achei que o fato de te conhecer você ia deixar as mais fáceis para mim, mas depois dessa eu já vou me preparar para os próximos. Não, eu acho que o greenwashing, eu acho que também vai ser parte da jornada, né? Hoje a gente está num mundo muito mais conectado, que você consegue checar muitos dados, e à medida que a sociedade, quando a sociedade cobre, olha, a sociedade tanto para fora quanto para dentro das empresas, né? Os próprios funcionários, né? Então, a conscientização da liderança e o risco que tem na imagem de você falar que você faz uma coisa e, na verdade, o seu time sabe que você não faz, né? Isso vai ser muito desagradável. Acho que o impacto negativo é muito maior que o positivo, né? Então, assim, hoje a gente já vê muitas vezes, né? Você publica uma foto de diversidade, mas daí o pessoal preso, não, mas isso aqui não é verdade, né? Teve aquele famoso escândalo de uma montadora de automóveis com diesel, né? Ah, eu não estou poluindo, não estou fazendo isso, e depois foi descoberto, né? Acho que não vale o risco. Eu acho que nesse mundo globalizado e cada vez mais conectado, as coisas podem ser muito, muito facilmente checadas, né? Então, eu acho que vai ter um processo, um procedimento, algo natural que vai. Eu acho que isso vai acontecendo durante, né? E eu acho que hoje já tem essa conscientização, né? Tipo, não é para fazer isso, né? Quando alguém faz e aparece, o impacto negativo é tão intenso que ninguém vai correr o risco. Então, acho que essa conscientização ela vai ser muito mais fácil, as empresas vão aprendendo com isso. Tudo bem, é uma jornada. Então, como a Vanessa comentou, tá bom, eu estou aqui, eu vou evoluindo para isso. Você vai contando a jornada com a veracidade dos fatos e isso vai te dando credibilidade até onde você quer chegar, né? Sabendo que qualquer problema no caminho ou de greenwashing, o impacto é avassalador, não vale a pena correr o risco. Então, acho que ele vai fazer parte da jornada, isso vai ser parte da conscientização que se vai. E a hora que você vincula capital nisso, investimento capital, obrigatoriamente você vai vincular alguma auditoria também nesses números, né? Então não vale o risco. É muito mais fácil você mostrar a sua evolução da jornada do que contar um sonho que ele ainda não está pronto e ele é mentira. Eu acho que vai nesse caminho. Excelente ponto, Edvaldo. Eu sabia que eu te dar essa pergunta, você responder aí com toda a classe e transparência que a gente precisa. Vanessa, vamos falar de diversidade, vamos falar de inclusão, pauta tão importante aqui.
Esse é um aspecto importantíssimo nessa agenda da ESG. Acredito que é uma prioridade máxima aí para grandes empresas como a AstraZeneca ao redor do mundo. O que você pode dizer sobre essa questão da inclusão, da diversidade? Quais são as ações, as principais ações para vocês da AstraZeneca que têm feito hoje? Quais são as ações esperadas no futuro próximo? Conta um pouco sobre do que você vem experimentando. Agora você com essa visão mais ampla, você tem aí uma lente Brasil, uma lente mundo. Conta um pouco para a gente de que ações práticas vocês vêm fazendo e como que vocês vêm encarando isso para agora e para as futuras gerações. Não, obrigada pela pergunta. Acho que na AstraZeneca é importante dizer que existe um conselho de diversidade e inclusão que é liderado pelo CEO da organização. Então, tem representantes de todas as áreas, mas, de novo, acho que vem muito do topo da organização em definir inclusão e diversidade como uma prioridade. Contando um pouco, acho que talvez a trajetória como iniciou, acho que muito em relação à questão, o início muito relacionado à questão de gênero, então garantir que tem equidade de gênero dentro, principalmente com relação à liderança e como preparar para que isso aconteça, e de novo com base em dados e sempre definindo aí o progresso e a evolução na questão de gênero. Isso foi no início aí da jornada da AstraZeneca inicialmente. Depois evoluiu para uma questão, e aí vem essa jornada, eu coloco muito em relação a fazer o que é certo, está relacionado às questões éticas, às questões de governança e também o que era exigido aí das organizações. Evoluímos aí para outros tipos de grupos de afinidade, enfim, dando espaço para que as pessoas e empoderando as pessoas para que elas criassem os seus próprios grupos de afinidade, entendessem um pouco do contexto da organização e aí sim pudessem contribuir para essa evolução dentro da organização. E aí evoluímos para um passo que eu acho que é importante também, que é em relação à diversidade conectada à inovação, ao crescimento através da inovação, e aí o quanto a diversidade e a inclusão tem relação direta a isso, a expansão do business, a entender melhor o seu consumidor, a entender melhor a sua população, trazendo um pouco para a questão da área da saúde, a questão das indústrias farmacêuticas de uma forma geral. É como você traz a questão da diversidade, não só para a sua população interna, para os seus colaboradores, mas entendendo também como o mundo e o design do mundo, em algum momento, foi desenhado para o homem branco. Então, como é que nós começamos a desenhar para outros tipos de diversidade? Então, pensando em estudos clínicos na área da saúde, pensando em como desenham uma série de coisas. Então, isso está totalmente atrelado à diversidade e inclusão, totalmente atrelada à questão da inovação. Então, é como utilizar esses grupos que foram formados internamente, dar voz para esses grupos e como isso se conecta também à questão, a criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas tenham tranquilidade de falar o que elas de fato pensam, a trazer os problemas, a falar de uma forma aberta sobre isso. Acho que a questão de segurança psicológica tem um papel fundamental também. Não adianta criar os grupos, mas silenciar ou não dar espaço para que eles possam falar. Então, acho que esse é o momento da organização, e acho que a evolução é muito com relação a isso, é conseguir identificar através da sua população, da sua população diversa, criar um ambiente inclusivo que traz a questão de segurança psicológica para que você consiga não só fazer o que é certo, mas também utilizar isso para a inovação e para o crescimento e expansão das organizações. E aí sim, como se conecta também, como o Flávio falou, como conecta isso com outras organizações, com instituições governamentais, enfim, para ter um impacto muito, muito maior. Só a diferença que eu vejo atualmente em relação
ao Brasil e a outros países dos quais eu hoje atuo e trabalho, acho que tem muito a questão do o quanto nós... primeiro, eu acho que tem a questão do privilégio, entender essa autorreflexão sobre o nosso próprio privilégio, de que forma nós podemos intencionalmente fazer as coisas acontecerem. Então, eu vejo isso como, hoje em dia, aqui e no Brasil avançando também, mas eu acho que essa liderança intencional para que a gente evolua de forma mais rápida. Acho que nós estamos no caminho, mas podemos acelerar muito mais. Vanessa, excelentes pontos. Obrigado por trazê-los. Estamos no caminho, precisamos acelerar. E precisamos acelerar nosso painel, já está no final. A gente já está se aproximando da parte final do nosso bate-papo e eu queria perguntar para os três, muito rápido. Esse é um assunto que vai ser parte da agenda de todos os executivos e, sem dúvida, o maior desafio e a maior oportunidade do século XXI. Grande aprendizado que a gente tem é ter sustentabilidade quando integrada aí à estratégia das empresas, vai ser o maior catalisador de inovação que existe, vai gerar um resultado financeiro tanto no médio quanto no longo prazo. E é claro que vai aumentar a reputação das empresas automaticamente. Cada vez mais, acho que o papel da comunidade empresarial é criar esse banco de melhores práticas. É o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, para ensinar, para inspirar outros a fazerem igual. Como é que nós, como líderes, podemos impulsionar a agenda ESG para ir mais rápida, mais adiante? Como que a gente cria lideranças nessa era ESG? Vou continuar com você, Vanessa. Acho assim, criar liderança, o primeiro ponto, de novo, é definir o que eu preciso para essa liderança. E aí, criar um sistema que faça com que eu consiga, primeiro, preparar quem está recrutando para identificar quem são essas pessoas, para quando eu tenho um treinamento sobre entrevistas, como eu faço uma entrevista, para eu não ficar única e exclusivamente na questão técnica, eu ampliar um pouco mais e trazer as questões ESG para o recrutamento. Então, a pessoa que está recrutando, eu como líder vou recrutar o que eu preciso observar durante todo o processo de entrevista. Depois, quando esse talento vem para a organização, como eu retenho esse talento na organização, como eu continuo. Então, ponto super importante se eu realmente sigo as minhas práticas, eu vou conseguir atrair e reter esse talento, senão ele vai observar e vai sair. E aí, como eu crio o sistema de change, porque eu acho que tem pessoas que estão em momentos diferentes, tem pessoas que se sentem ameaçadas com a mudança, tem pessoas que já estão super animadas e querem fazer, então como você destaca agentes de mudança que são apaixonados e que façam e que influenciem outros e tragam outras pessoas junto com eles. Eu acho que entender esses diferentes tipos de liderança e, de novo, diversidade. Não posso trazer só o grupo de talento e de líderes que são super animados, eu preciso de todos. Então, é como mobilizar e fazer essa transformação com todos. Então, acho que espera-se da liderança um pouco dessa habilidade de mobilizar e transformar. Excelente. Fernando, como é que a gente acelera essa agenda ESG e suas considerações finais? Bom, acho que além do que a Vanessa colocou, acho que a partir do momento que você tem um meio de trabalho diverso que está atento, sempre a continuamente aprender, e aí você tem todas as vozes, não só os grandes líderes, opinando sobre o tema, estando aberto, né, para ditar um pouco dos rumos de cada instituição. Eu acredito muito fortemente que, para garantir a perenidade do ESG nas empresas, no mercado privado como um todo, você precisa criar dentro áreas que estejam totalmente focadas a isso, para ser um pouco daqueles ombudsmans, né, para evitar não só o greenwash, mas que você consiga realmente internalizar no seu modelo de negócio esse mecanismo de transformação daqui em diante. Então, eu acredito que
existe um meio de transformação institucional, de valores e posições e grandes líderes, mas que eles estejam abertos a escutar todos os colaboradores de uma certa instituição, diversa, preferencialmente. Muito bom, Fernando. Edivaldo, fecha para a gente com chave de ouro. Como é que a gente acelera essa agenda? Como é que eu crio lideranças, novas lideranças nessa nova era ESG? Seus comentários finais. Bom, eu acredito que o primeiro ponto começa por nós liderando pelo exemplo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de ter o walk the talk, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, assim como a Vanessa colocou muito na inclusão e diversidade, é ser intencional, né? Você criar efetivamente ações que tangibilizem essa prática, né? Tudo bem, você tem a conscientização da liderança, eu acho que é importante falar disso, dar educação sobre isso, primeiro capítulo, liderar pelo exemplo, tratar isso como parte do planejamento, né? A gente sempre faz o planejamento, tratar isso como business, né? Ah, tá bom, o que eu quero atingir, como é que eu quero atingir, quais são as principais ações, e inclui KPIs, né? E depois vincula esses KPIs nas remunerações variáveis dos executivos, porque daí você de alguma forma engloba quem é consciente, entende da mensagem, entende da importância, mas você não deixa simplesmente para o bom senso, né? Porque eu sempre digo, roubar não é certo, né? Mas se fosse assim, ninguém roubaria. Então, assim, você tem que fazer mais do que o bom senso. E tangibilizar é ter ação, planejar, monitorar e acompanhar o resultado e depois se remunerar. Eu acho que com isso motiva, eu acredito muito nesse modelo para a gente conseguir mover a agulha, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade é muito isso, né? Porque a hora que você faz isso, você tem uma força motriz, daí você começa a olhar até os seus processos, né? Não adianta falar de inclusão e diversidade se lá na entrada, no processo de seleção, eu só pego das faculdades de primeira linha. Então, automaticamente, você está dizendo que você faz uma coisa, mas você bloqueou a entrada. Na hora que você coloca o KPI, coloca o sonho onde você quer chegar, você consegue olhar o end-to-end e tomar as decisões tangíveis e intencionais para que as coisas aconteçam. Com isso, termino aqui. Obrigado, foi um super prazer e um aprendizado aqui estar aqui com vocês todos, Vanessa, Fernanda e Léo. Obrigado. Viu? Muito bom. Nosso tempo voou. Vanessa, agora você já pode dormir. Foi um painel sensacional, sensacional. Aprendi muito com vocês. Queria agradecer muito a Iniciativa FIS por esse espaço, ao Rodrigo, né, ao Dr. Josier Vilar pelo convite. Obrigado, Edivaldo, Vanessa, Fernando. Vocês foram incríveis. Quem quiser continuar essa conversa com eles, podem procurá-los aí nas redes, né? Obrigado por nos assistirem. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.